Gente, eu vou começar. Vamos estreitar ainda mais os nossos pensamentos, as nossas emoções e rogar a Deus, agradecendo a Ele pelas oportunidades que nós estamos tendo na vida, pelas provas, pelas expiações, enfim, por cada momento da nossa vida que é sempre muito valoroso e rico para podermos extrair nossas experiências e evoluirmos no sentido tanto espiritual como emocional. Gratidão por tudo, gratidão a Jesus, aos nossos amigos espirituais, e que a nossa prece, unida a tantas outras, possa envolver de paz e amor o nosso planeta Terra. Gratidão. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí, devagarinho, né? Boa noite a todos. Boa noite, Maria, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente está pelo meu livro, capítulo 3, mas eu já sei que por outros livros não é, né? E o título é Deus Espera, e vamos ver o que ele quer dizer. Mas antes, vamos lá. Nos capítulos anteriores, que a gente estudou convivência e convívio, é muito interessante a gente ver que as lições elas vão sendo entrelaçadas, apesar de serem curtas, serem basicamente pensamentos, mas elas vão se entrelaçando. E diz lá no livro dos Espíritos, na terceira parte dele, que vai trabalhar sobre as leis morais, né, de Deus, na nota da questão 617A, o Kardec, ele coloca na nota que as leis de Deus, elas se dividem em dois grandes blocos, nas leis materiais e nas leis morais. As leis materiais são aquelas que a gente tem conhecimento, estuda na escola, como a física, a química, a biologia, e vai por aí afora. Já as leis morais são aquelas que vão direcionar todas as outras leis. E ele diz, então, que as leis morais, elas têm por finalidade estabelecer a relação do homem com ele mesmo, estabelecer a relação do homem com o próximo e, finalmente, estabelecer a nossa relação com Deus. E olha que interessante, a gente começou com convivência, convívio, mostrando, né, que a gente precisa ter uma boa relação com a gente, se resolver. A gente até citou as questões da porta estreita, mostrando que ela é estreita justamente porque ela não vai passar os excedentes que o orgulho, o egoísmo promovem nas nossas existências. Boa noite, Elisa. E aí a gente mostrou que é importante a gente estar bem resolvido com a gente, até para poder passar pela porta estreita, e posteriormente a gente poder, então, estando bem resolvido com a gente poder se resolver com as outras pessoas também, através desse processo, dessas duas lições que a gente estudou das últimas vezes, que é a convivência e o convívio. Estabelecendo essa harmonia entre a convivência e o convívio, a gente estabelece uma boa relação com o homem. E, fatalmente, se a gente consegue estabelecer uma boa relação com a gente, com o homem, a gente não precisa nem se preocupar que a terceira parte do que vige na lei, né, das leis morais, que é estabelecer a relação do homem com Deus, ela acaba se fazendo por si mesma, ela se completa. Então, o nosso maior trabalho é estabelecer inicialmente uma relação com a gente, se conhecer através do processo do autoconhecimento e da reforma íntima, que é o que trabalha as questões do Livro dos Espíritos, 919 e 919A, que fala do conhecimento de si próprio e de como Santo Agostinho ele fazia no final do dia, que ele fazia uma revisão, um balanço de tudo que ele tinha vivido, para que ele pudesse ali ir acertando as arestas existenciais, com ele e com os outros. Então, a gente vai vendo que esse livro, apesar de ser um livro pequeno, são pequenas mensagens, muito curtinhas, mas ele pode nos levar a uma série de reflexões. E aí, dito isso, então, a gente vai entrar na lição número 3 hoje, e vai estabelecer
alguns níveis de reflexão que vocês também poderão me interromper a qualquer momento e passar a posição de vocês, tá? Porque a gente está aqui fazendo uma troca. Página, né? Mas vamos ver, acho que voltou. Deus espera agora a mensagem de Emmanuel. E aí ele fala: a criatura imagina, Deus inspira. Olha que interessante. Tudo que a gente cria, a gente primeiro passa no campo o quê? Do pensamento. Tudo vai surgir lá primeiro. A gente imagina, a gente pensa, e depois a gente materializa aquela ideia de alguma maneira que estava dentro da gente. Então imagina que tudo que a criatura, que somos nós, imaginamos, porque nós somos co-criadores, apesar de sermos co-criadores, como diz André Luiz, em plano menor. As nossas construções são pequenas. Hoje a gente consegue construir esse corpo, manter um estado de saúde, ou, infelizmente, criar um estado embaraçoso de desequilíbrio chamado doença. Mas, enfim, essas são as nossas pequenas criações. A criatura imagina, Deus inspira. E aí eu fico pensando, como é que a gente faz? A gente precisa estar em que sintonia para poder captar a inspiração de Deus? Porque, primeiro, nem tudo que a gente imagina é boa criação. Não sei se vocês pararam para refletir enquanto estudavam essa questão. Aí fico pensando, Deus não vai me inspirar quando eu estiver pensando mal de alguém ou maquinando um mal para qualquer pessoa ou para a humanidade. Ele não vai me inspirar, com toda certeza. Para eu poder captar a inspiração de Deus, a minha imaginação tem que estar muito de conformidade com as suas leis. Então, isso foi uma das coisas que logo me bateu, que me fez parar para refletir. E aí eu fico pensando, como as nossas criações poderiam ser muito mais produtivas, muito mais abrangentes, se tudo que a gente desejasse criar, aquilo que parte da nossa vontade interior, ela tivesse totalmente permeada nas leis de Deus. Como seria bom que todo o nosso pensamento ele guardasse uma sintonia com a divindade. Como seria melhor, né? Então, a criatura imagina, Deus inspira se o nosso pensamento, a nossa vontade tiver de conformidade com as leis de Deus. E aí eu não sei o que mais vocês pensaram nesse primeiro lance de pensamento. Tem mais alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Não? Estão silenciosos, hein? Então vamos lá. A criatura experimenta, Deus permite. Na verdade, a gente está aqui, essa dimensão, experimentando muitas coisas mesmo. Deus permite, por quê? Nos foi dado o livre-arbítrio, nos foi dado. Até mesmo se a gente quiser experimentar uma ação ruim, negativa, na contramão das leis de Deus, Deus permite? Permite. Permite, né? Ele permite que a gente tenha liberdade de experienciar, mas entenda, o dever, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de dois momentos, de direitos e de obrigações. Então, eu tenho direito de experienciar o que eu quiser, mas eu tenho obrigações de responder por tudo aquilo que eu quero experimentar. Então, se ele permite, ele também cobra da gente uma atitude comportamental. Você vai lá, você quer errar, você não quer refletir, você já refletiu e mesmo assim você quer fazer errado, ok, você vai fazer, tem o livre-arbítrio. Mas fatalmente você vai o quê? Tem obrigação de fazer a reparação daquele erro. Mas é interessante a gente ver que a gente gosta muito de exercer o nosso livre-arbítrio, nossos direitos. Mas a gente não gosta muito da segunda parte que está atrelada, que são as obrigações, que é a responsabilidade de responder por aquilo. Isso me fez também refletir no momento em que a sociedade hoje está vivendo, em que ainda há muita confusão sobre a questão da liberdade. Muitos acham que ter liberdade
é poder fazer tudo o que desejar dentro de si. Mas a gente tem que entender que o meu direito, ele termina exatamente no momento em que a gente ameaça a felicidade do outro, que é quando começa o direito do outro. Mas a gente vive dentro de uma sociedade em que é uma sociedade que é de consumo e que não é uma sociedade consumista só de coisas, mas também de pessoas. A gente vê hoje na sociedade que as pessoas querem fazer o que passa na cabeça delas. Mesmo que isso venha ferir as emoções, os sentimentos nobres de amor de outra pessoa. Então, a gente precisa entender que para cada direito exercido, a gente tem obrigações de responder. Nós que somos espíritas, porque essa sociedade que está vivendo aí dentro dessa cultura materialista, eles só acham que tem direitos, mas que não vão responder nunca. Eles ficam esperando que a morte os leve para que eles jamais tenham que responder nada, acreditando que com a morte tudo cessa. Mas a gente sabe que com a morte nada cessa, a vida continua. E mais ainda, teremos outras encarnações para responder por aquilo que nós fizemos. Gente, quando vocês quiserem comentar, por favor, tá? A criatura trabalha. Pode falar, Elizabeth. Pode falar, Elisa. Eni, isso que Pode você falar. acabou de falar, é que a gente sabe que tem livre-arbítrio. Todo Sim. mundo sabe que responde pelos seus atos, sejam bons ou ruins. Mas aí eu lembrei agora de alguma coisa que você falou em algum momento, em um outro estudo. Por que que Deus permite que as pessoas façam mal a um animal indefeso? Ele está exercendo o livre-arbítrio dele. De fazer, ele acha que ele pode fazer, ele faz. Mesmo que ele ache que ele não vá responder. E essa pergunta sempre ficou me martelando muito, porque Deus não permite que a gente faça coisas erradas. A gente faz porque a gente quer fazer, porque a gente não assume responsabilidade que, eu vou responder por isso. Porque se a gente tivesse plena consciência de que eu vou responder por todos os meus atos, corretos ou incorretos, a gente evitaria de fazer algumas coisas, a gente pararia um pouquinho. Mas uma pessoa que pratica o mal, sei lá, quem estupra uma criança, um adulto, quem maltrata um animal, etc., etc., ele nem sempre está muito, não está consciente de que ele vai responder por isso. Ele faz porque ele quer fazer. E se ele tivesse consciente disso, ele não faria. É impossível uma pessoa consciente não fazer mal por fazer. Não se a gente que o Kardec, ele fala no livro A Gênese, que o mal é a ausência do bem, quando ele trabalha com a questão do bem e do mal. Então, quando é que o mal, ele está presente em nós, né? Porque se o mal é a ausência do bem, ele está presente em nós por ignorância ou por omissão, né? Então, é claro que se uma pessoa soubesse verdadeiramente, ela evitaria, é fato. Ela não faria o mal aos outros, né? Isso é uma parte que eu concordo bastante com você. Mas a verdade é que a gente vai experienciando, como essa frase, né, do pensamento de Emmanuel coloca, a gente vai criando experiência, e aí a gente vai vendo com o tempo que como a gente tem que responder, né, porque a dor nos constrange, nos limita, né, a dor é um limite para que a gente não vá toda a vida no mal, né? A gente vai vendo que com o tempo a gente tem que se respeitar mais, mas isso gera tempo, né? A gente sabe que é preciso muito tempo, mas eu concordo com você, se a gente tivesse mais noção, a gente não faria tanto mal quanto a gente tem feito, né? Até porque o mal que a gente está fazendo nos outros, a gente está fazendo a si mesmo, né? A gente está... Só pensar assim... vai ter que responder, né? A dor vai visitar a gente, já que o convite do amor foi negado por nós, né? Foi negado. Então, a criatura trabalha, e que bom quando a criatura trabalha. Deus a sustenta. Isso aqui fala muito da providência divina, porque a providência divina é a solicitude do Pai para conosco. Então, Deus, ele provê, mas ele não supre. A gente precisa entender isso. Ele dá meios para a gente buscar
atender às nossas necessidades. Então, a criatura trabalha, Deus sustenta, no sentido de que ele provê, mas ele não supre, porque é através do trabalho que a gente vai suprir, né? Então, Deus vai nos ofertar a terra, as sementes para que a gente plante, e depois cuide do terreno, plante, cuide das plantas para que ela possa dar o alimento, e aí a gente se alimentar. É um exemplo, né? A criatura escolhe, Deus acata. Então, aquilo que a gente escolhe, Deus permite, mas no entendimento de que, infelizmente, se a gente escolher uma coisa muito ruim, vai ser difícil, né? A criatura erra, e como a gente erra? Deus compreende. E que bom, porque Deus é um Pai de infinito amor e misericórdia. Então, é claro que dentro dos nossos erros, Deus compreende e sabe que quando há uma ignorância muito grande em relação àquele erro cometido, é claro que nós vamos ter o quê? Os atenuantes. Por isso, nós não somos julgados pelos atos, mas sim pelas intenções. Qual era a minha intenção quando eu cometi um ato errado? Então, é claro que Deus compreende, vai suprir, né? Vai me dar atenuantes de conformidade com a minha ignorância. A criatura retifica, Deus apoia, mais do que nunca. Quando a gente quer se corrigir, mais do que nunca, se o Pai está com a gente, até mesmo quando a gente está errado, ele não nos abandona, imagina quando a gente quer retificar uma situação, né? A gente está aberto para acolher e sentir a presença divina que vai nos fortalecer e muito, que é esse apoio, é o fortalecimento que a gente vai sentir para a gente poder fazer a corrigenda daquele mal. A criatura sofre, Deus espera. Por que a gente sofre? O sofrimento vem pelas más escolhas que a gente vai fazendo e pela insistência das más escolhas. Então vem o sofrimento. A dor está embutida na nossa vida pelo simples fato de nós estarmos numa dimensão material. Mas o sofrimento, ele resulta de uma cronificação de um erro. Então, quanto mais eu vou errando, vem o sofrimento, que é a cronificação da dor. É quando a dor se cronifica. De tanta gente errar, aparece o sofrimento. Mas Deus espera que a dor, que é a benfeitora, possa despertar dentro de nós, nos sensibilizar para as suas leis, e aí a gente vai querer começar aquele processo um pouco anterior ali, que é a retificação, que é começar a corrigir, é começar a entrar, né, no caminho reto, do reto agir, das leis de Deus. Mas a escolha é sempre nossa, é a gente que tem que fazer. Deus não nos obriga a escolher viver as suas leis, ele nos permite errar também. A escolha tem que ser nossa. E que a gente possa escolher hoje, dentro de uma sociedade tão polarizada, tão confundida, tão manipulada, que a gente sempre possa escolher o seu amor, a sua lei, que é a lei de paz, que é a lei de amor, que é a lei de misericórdia, que é a lei da brandura, que é a lei do perdão, que a gente possa escolher ser uma pessoa mais pacífica dentro dessa sociedade tão violenta que a gente tem vivido. Então vamos lá. Vou contar a história. Deus não erra, diz a história, né? Então, diz que há muito tempo, para a gente fechar o ensinamento dessa noite, num reino distante havia um rei que não acreditava na bondade de Deus jamais. Mas ele tinha um súdito que acreditava em muito e sempre lembrava o rei essa verdade. Em todas as situações, esse súdito falava assim para o rei: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. E ele sempre falava isso em toda e qualquer situação. Um dia, o rei saiu para caçar e com seu súdito, e uma fera muito perigosa de uma floresta atacou o rei, e naquele ataque, apesar do súdito ir na defesa do rei, o animal ainda conseguiu conseguiu salvar a vida do rei, mas não conseguiu evitar que um dedo, o dedo mindinho de uma mão, da mão direita do rei, fosse cortada, fosse amputada. E aí o rei ficou muito furioso com aquele acontecimento, porque ele havia perdido um dedo, e falou assim para o súdito: e agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, ele não teria sido atacado por uma fera e não teria perdido
um dedo mindinho. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso lhe dizer que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem. Tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. O rei ficou com uma raiva quando ele falou isso e mandou trancafiar ele numa cela bem fedorenta, bem úmida, lá para um calabouço qualquer da vida. Bom, passou um tempo, um pequeno tempo, e o rei saiu novamente para caçar. E aí aconteceu que ele foi atacado não por uma fera desta vez, mas sim por uma tribo de índios que vivia na selva. Esses índios, eles eram temidos por todas as pessoas, porque sabia-se que faziam sacrifícios humanos com as pessoas que eles capturavam. E aí o rei foi levado para a tribo, e justamente quando estava se preparando tudo para o rei servir de sacrifício para os deuses deles, um sacerdote indígena que ia começar o ritual foi lá olhar para aquele homem, para aquele rei. E aí identificou que o rei não tinha um dedo mindinho da mão direita. E aí o sacerdote disse: esse homem não pode ser sacrificado, pois ele é defeituoso, ele não tem um dedo da mão. E aí, como lhe faltava um dedo, foi-lhe garantido a liberdade e o rei voltou para o palácio muito alegre, muito aliviado, porque havia se safado da morte. E aí mandou que os seus soldados que retirassem aquele seu servo daquele calabouço, daquela situação de sofrimento, e quando o servo, então, veio na direção do rei, o rei disse para ele: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dedo. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida, ele falou para o servo. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? E aí o rei virou, aí o servo virou e falou assim: meu rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, certamente seria eu a pessoa sacrificada, porque não me falta nenhum dedo das mãos. E aí ele voltou de novo e disse para o rei: tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Então, que a gente sabe que a gente pode contar com o nosso Pai em todas as épocas da nossa vida, porque Deus nunca erra, Deus é sempre Pai de amor e de misericórdia. O que está errado na nossa vida é a nossa maneira de olhar, é a nossa atitude. Então, quando alguma coisa estiver errada na nossa vida, que estiver incomodando, vamos parar para refletir e ver o que a gente pode fazer para contornar, porque Deus é bom e Ele nunca erra. E o que Ele espera da gente é que a gente faça cada vez mais escolhas positivas e pautadas na sua lei, para que a gente possa sair dos ciclos reencarnatórios de dor, que esse é o sonho de consumo de todos nós. Eu, pelo menos, é o que eu quero, sair dos ciclos reencarnatórios de dor e, dando sequência, né, a esse desejo, é claro que eu quero ingressar no mundo de regeneração, e dar sequência, cada vez me aproximar mais e saindo fora dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, gente, essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês essa noite. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, podem fazer. Eni, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Eu poderia fazer uma pergunta? É sobre Claro. a mensagem que você leu anteriormente, não é sobre a historinha, não. Última frase, né, sobre o sofrimento, você fez uma colocação que, assim, para mim, soou como nova. Assim, me perdoe a ignorância, mas eu queria que você aprofundasse mais. Que o sofrimento seria uma tonificação da dor. Sim. Você pode desenvolver um pouco mais isso, por favor? Posso. Obrigada. Tem coisas na vida da gente. Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor, eu vou dar um exemplo relacionado à gula. Vamos supor que eu sou uma pessoa gulosa, eu como muito, cheguei a um processo de obesidade e o médico está falando assim para mim: Eni, se você não fizer exercício e você não regrar sua alimentação, você vai entrar na obesidade mórbida. E aí eu falo assim para ele: tá bem, vou fazer. Mas eu chego em casa, a tentação de comer é muito maior, né? O desejo de comer é muito maior. Eu já estou na tábua da beirada, porque se eu continuar a engordar, eu vou colocar a minha vida em risco. Mas
eu continuo, eu vou em frente, eu continuo comendo, 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 eu chego na obesidade mórbida e aí eu começo a ter uma série de problemas, como nós sabemos. Um exemplo, problema respiratório, problema circulatório, problema, enfim, uma série de problemas. Isso é justamente a nossa teimosia em fazer uma coisa que a gente já sabe que está errado, mas o nosso desejo de fazer as coisas é maior do que a consciência de que precisamos parar ali para que o mal maior não nos aconteça. É um momento em que o processo da dor começa a cronificar. Por quê? Eu só vou agravando, 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 agravando o processo por escolhas mal feitas. Por quê? Meu desejo fala mais alto do que a minha vontade de mudança, do que a minha vontade de viver a lei. Então, é nesse momento em que a dor cronifica. E é o momento, então, que o sofrimento entra na minha vida. Deixou de ser dor e passa a ser sofrimento. É uma coisa crônica. Não sei se eu consegui com esse exemplo. Assim, ajudou bastante o exemplo, realmente. Mas aí surgiu uma outra questão. Essa teimosia, vamos dizer assim, continuar seguindo o desejo é como se fosse uma compulsão, né? Uma impulsividade. Uhum. Às vezes pode ser inconsciente também, não é? Assim, você nem percebe que faz. É um pouco complicado ser algo inconsciente, estou falando assim de uma forma, Em né? geral. É, Uhum. porque se você, por exemplo, uma coisa que é tão visível como uma obesidade, é meio difícil não ser algo que você não esteja percebendo, você não está conseguindo domar. Nesse caso, eu diria que é um pouco mais difícil ser uma coisa inconsciente. Talvez outras compulsões sejam mais difíceis de serem percebidas, aí eu concordo com você, né? Porque como ela não se materializa tanto no nosso mundo, fica difícil a gente perceber, por exemplo, uma compulsão sexual, uma compulsão de falar mal dos outros, talvez seja uma coisa mais complexa para você conseguir visualizar, seja mais inconsciente, mas a compulsão alimentar é meio difícil, né? Porque você vai vendo um corpo deformar, a sua saúde cada vez mais ficando abalada a ponto de te levar para a morte. Eu não vejo isso como uma coisa inconsciente. Há algumas compulsões, como eu te disse, que pode ser mais inconsciente, sim, porque você não vê muito as consequências dessas compulsões, mas o de comer é meio difícil, né? Eu vejo dessa forma. Como é que você não vê que cada vez você está maior, cada vez você está mais debilitado? Talvez uma compulsão mais, como eu disse, sexual, ou uma compulsão de falar mal dos outros, que é uma coisa mais moral, pode ser algo que você tenha dificuldade para perceber. Isso é um fato, né? E aí só a dor mesmo, a dor muito forte, para te sensibilizar e tirar desse processo, se no meio do caminho você não aceitar fazer terapia. Aí só a dor muito forte, porque hoje a gente, por exemplo, tem ao nosso alcance as terapias para nos libertar de determinadas situações, de determinados erros que nos prejudicam e muito, e que também prejudicam a outras pessoas. Não sei se aí eu te alcancei ou não, se eu consegui. Obrigada, Eni. Clareou Eu bastante. consegui ou ainda ficou meio capenga? Porque eu posso pensar mais alguma coisa aqui. Não. Tá ótimo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um tratamento de choque também faz efeito, tá? Porque eu tenho um neto que com 14 anos, 112 quilos. Caramba, Aí ninguém conseguia fazer ele parar de comer. Aí eu saí com ele na rua, parei e falei assim, ó, você tem 10 minutos para ficar olhando quem está passando para lá e para cá. E dizendo o que você está vendo ou deixando de ver. Aí ficou, não estou entendendo, não estou entendendo. Eu falei, conta quantas pessoas... Eu falei, eu não tenho nada contra os gordos, nem contra você. Conta quantos homens e quantas mulheres gordas estão passando por aqui. Aí eu falei para ele, é isso que você quer? A sua barriga caindo por cima das calças? Você não conseguindo, se imagina, ele tem 1,85 m, mas com 112 quilos, olha, a mãe paga academia, faz não sei o quê, mas não para de comer. Aí ele falou, não, tá. Ele já perdeu 15 quilos. Aí ele virou e falou assim, o voto é ruim, hein?
tu é ruim. Aí eu peguei e falei para ele, alguém que fazia, te dá um tratamento de choque, senão você não ia parar com isso. Ele hoje come, mas ele modera. Então você vê, às vezes é preciso, né? Que é o que Deus faz com a gente. Aí vem a dor, né? Vem a dor para você poder... A dor para te sensibilizar, né? Que são que os espíritos nos falam, né? Que a dor, ela está ali para sensibilizar a gente, para ver se a gente enxerga que aquele caminho que a gente está tomando não é um caminho bom, que cada vez ele gera mais dor, né? Vai gerando dor. Imagina, se ele continuasse, era 114, 115, 120, 130, até chegar a um ponto em que a saúde ficaria extremamente comprometida, talvez até difícil de reverter o processo, em alguns casos que a gente sabe, que é por lá que vai. É quando eu chamo disso daí do sofrimento que está cronificando. Por quê? Você insiste tanto em fazer as mesmas coisas erradas sempre, que ela vai levando você para mais processo de dor, para mais intensidade de dor, para mais sofrimentos em todos os sentidos. Né? Eu sei que eu vou ter que responder por eu ter sido tão má, mas eu digo assim, não tem problema não, eu respondo. Deixa para lá. Deus vai te julgar pela intenção, Elisa. Vai te julgar pela intenção. Tá bom. Mas é isso, gente. O que Deus espera da gente? Compreensão para conosco, compreensão para com o próximo, e aí a gente vai entender as suas leis, vai fazer a compreensão final. Então, Deus espera isso da gente, que a gente possa aprender com os nossos erros, para nos libertar deles. Se há algo na vida que a gente está fazendo repetido, só está deixando a gente num circuito de dor, é porque não está certo. Se estivesse certo, né, a gente estava saindo do processo de dor e não mergulhando fundo dentro dele. Né? Então, gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, que é o nosso semeador, ele possa estar conosco hoje, agora e sempre. Obrigada, gente. Uma semana de paz e muito